no capítulo 11, versos 9 e 17. Eu continuo a perguntar, porque o assunto está baseado nesta pergunta: a quem os irmãos têm escolhido para ser guia em sua vida? O que os irmãos têm escolhido para sobreviver neste mundo? O que os irmãos têm escolhido neste mundo tem vindo da parte de Deus? Ou tem vindo por um sentimento natural do homem? Porque muitas vezes nós escolhemos o que achamos que é bom. Às vezes, ou muitas vezes, escolhemos as coisas erradas. Então nós iremos estudar um assunto em que aborda este tema importante em nossas vidas. No livro do profeta Zacarias, nós iremos ler um texto sobre o que Deus escolheu para o povo. Versículo 9 do capítulo 11 diz: e eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja. E as que restarem, comam cada uma a carne das suas companheiras. E tomei a minha vara, a suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu conselho que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço que me foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará doente, nem apacentará sangue, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Aleluia. Podeis assentar. Esta profecia dita por Zacarias, depois do povo de Deus ter vindo do cativeiro de Babilônia, estavam restaurando a Israel e o templo. No entanto, Deus, usando Zacarias, disse que não iria apacentar mais o povo, porque o povo, suas ovelhas, não queriam ser apacentados do jeito que Deus queria. Então ele iria tirar o pastor. Esse pastor foi avaliado em 30 moedas de prata. Vocês sabem quem é ele? Foi Jesus. O povo de Israel naquela época perdeu a bênção. Judá perdeu a sua bênção, Israel perdeu a bênção. Então Deus disse: eu vou dar para vocês um outro pastor. É isso que vocês querem? Deus desfez então o seu conserto, o seu laço. O laço aqui, irmão, não é laço de prender, é o laço familiar, é o conserto, o laço matrimonial, o casamento de Cristo e sua igreja. Mas por quê? Na verdade, Deus disse que ia levantar um pastor insensato, e disse para o profeta, em algumas Bíblias está escrito: tome os apetrechos de um pastor insensato, que não tem senso.
Esse pastor insensato, vocês sabem quem é ele? Ele é o anticristo. É o Messias que os judeus estão aguardando. Deus vai dar para eles um Messias, um judeu corrompido, mas de acordo com o coração deles. Mas por que Deus então escolheu naquela época, através desse profeta, já indicando um líder insensato para o seu povo? Sabe por quê? Porque o povo não quis se submeterem aos ensinamentos de Deus. Os homens olham muito com os olhos da carne. O ser humano olha muito com os olhos da carne. Jesus, quando veio, não era o rei que eles esperavam, um homem influente e bonito. Jesus não era bonito, como está nas figuras, nos desenhos, nas inspirações de artistas, desde o tempo em que Roma dominava pela Igreja Católica. A Escritura diz que não tinha parecer nem formosura para que ninguém o desejasse. Deus não queria que o povo olhasse com os olhos da carne, como diz Jó: olhas tu com os olhos da carne? Muitas vezes nós olhamos a aparência e nos confundimos e escolhemos aquilo que achamos o que é bom. Mas o que diz lá em Provérbios 31 a respeito da beleza? Enganosa é a graça, vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor é esta que vai ser honrada, louvada, abençoada. Porque em Provérbio mesmo diz que do Senhor vem a mulher prudente, ou seja, Ele é que escolhe. Mas nós queremos escolher o que é bom para nós, o que achamos que está certo. Então, quando insistimos em escolher algo que Deus não escolheu, Deus então escolhe algo estranho para nós, para nos dar a entender que nós muitas vezes damos passos precipitados, como diz a palavra: aquele que apressa com seus pés peca diante do Senhor. Então o Senhor diz que vai levantar, só que este pastor insensato é um demônio, é um espírito que já tem levantado muitos pastores insensatos na terra, que não tem piedade de ninguém, só querem tirar e sugar das ovelhas o seu dinheiro, sua gordura, fazem amizade com as pessoas pelos interesses, fazem negócio de vós, como já foi profetizado. Este pastor insensato, ele já opera em muitos países, em muitos lugarejos, bairros e cidades. Mas por que Deus permitiu pastores insensatos serem levantados no meio das igrejas? Por causa do desejo do povo. Quantas igrejas dos homens e as mulheres não jogavam jogos nenhum, não praticavam coisas estranhas do mundo? Mulheres tinham seus corpos mais cobertos com os tecidos. Mudou-se o pastor, mudou-se a doutrina, todos praticamente aderiram à nova doutrina, ou às novas doutrinas, dizendo os novos líderes, os pastores insensatos, incutindo na mente das pessoas que isso é tabu. As pessoas realmente, muitas delas estiveram dentro das igrejas, seguindo certos regulamentos bíblicos, mas pela força da igreja e do pastor, forçados pelo sistema e não por amor. Não foram ensinados a obediência por amor. Então Deus, sabendo de tudo isso, tem levantado pastores insensatos sobre a terra. Mas foi isso que Deus escolheu para o seu povo? No início não. No início Deus escolheu homens sinceros, justos, mas o povo rejeitou. Quantos estiveram numa igreja aonde os líderes tinham o zelo da palavra de ensinar, desde os pormenores as coisas grandes da palavra de Deus? Quantas pessoas se sentiam debaixo de julgos porque não amavam a palavra, não foram incentivados a amar a palavra, a lei, a justiça de Deus, a fé, ou seja, a palavra não estava misturada com a fé deles. Então o Senhor tem permitido nesses últimos dias, através dos pastores insensatos, proliferar a apostasia dentro das igrejas, de
que muitos não são distinguidos do mundo. Por isso que o Senhor disse que naquele dia Ele vai tirar a máscara com que todas as nações andam mascarados. Máscara é algo que não é a realidade da fisionomia de uma pessoa. Pessoas andam mascaradas. Então esse texto aqui diz que o Senhor ia romper. E eu disse: não vos apacentarei mais. Versículo 9: o que morrer, morra, e o que for destruído, seja. E os que restarem, comam cada um a carne de suas companheiras. E tomei a minha vara, a suavidade, e quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com este povo, ou estes povos. Deus, Ele fez um concerto através de Jesus. Então Ele pegou sua vara, a suavidade, o seu concerto e desfez. Toda pessoa, todo crente que não se envolve, não entende, não quer entender o plano de salvação de concerto, Deus então, Ele rasga, Ele desfaz, Ele tira a aliança eterna. Então dá para uma pessoa um outro instrutor, levanta então um guia. Mas é muito importante sermos sinceros e pedir a Deus: Senhor, escolhe para mim o que é de tua vontade. Jesus nos ensinou na oração básica, não para ser repetida, não é proibido repetir. Ele deu uma demonstração de como se chegar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a vontade de Deus. Mas será que essa decoração está valendo na tua, na minha, nas nossas vidas? Ou será que somos apressados em realizar aquilo que desejamos e queremos? Somos vaidosos, queremos construir, ficamos enfadados, ficamos angustiados, queremos terminar a casa, queremos comprar o carro, queremos comprar o vestido, queremos comprar o tênis, o sapato, a calça, ficamos ansiosos. Isso é Deus? Pergunto, isso é Deus operando? É o Espírito operando de Deus? É o Espírito, irmãos? Não é. O Espírito de Deus é um Espírito de moderação, aleluia. Ele é um espírito de domínio, de controle. Você tem controle. Um sargento da aeronáutica estava ouvindo eu conversar com uma cozinheira, quando, juntamente com a minha esposa, nós estávamos numa cantina ali, na frente daquela obra. Nós estávamos conversando que quando nós estamos em Cristo, as pessoas que estão de fora pensam que nós tornamos-nos pacatos, porque não ficamos naquela correria desenfreada das coisas da vida. Eu estava falando então para ele, parou de lanchar para saber o que eu estava dizendo para ela. Eu disse: na verdade, nós que estamos em Jesus recebemos poder. Você não tem, nós recebemos poder. E vocês confundem esse poder com, por exemplo, fanatismo, com estar preso ao pastor. Mas não é isso. O Espírito Santo entra em nós, passa a viver conosco, e passamos a dominar os desejos sexuais, os desejos da ganância do dinheiro, passamos a dominar os desejos imorais, palavrões, vaidades, um monte de coisa que mancha a alma do homem e da mulher. O Espírito de Deus que habita no cristão, ele dá ao cristão poder. Aleluia. O cristão não é para cá, o cristão tem autoridade, tem poder para dominar. O Senhor disse: vós sereis cabeça e não cauda. Quando o cristão é cauda, é porque ele voltou a ser dominado pelos desejos, pelas vontades. Ele na verdade não tem o seu guia, não tem Jesus como aquele que escolhe as coisas, mas ele mesmo começa a dar cabeçada, porque não sabe o certo as coisas que deve escolher, e entra no caminho de precipitações, e que não dá estabilidade. Porque disse Jesus: aquele que me segue não andará na escuridão, não andará em trevas. Muitas pessoas
seguir a Deus está dentro de uma igreja sentadinho, dando dízimos, fazendo parte de todos os cultos. Seguir a palavra. A palavra. Quantos crentes estão desviados dentro das igrejas? Ora, mais de 15 anos atrás no Rio de Janeiro, quando trabalhávamos ali, pregávamos para as pessoas, os pastores, seminaristas e pessoas de outros lugares, de outras igrejas, várias igrejas. Mais são os desviados dentro das igrejas do que fora. As pessoas se assustavam comigo e o Senhor mandava eu pregar. Mais são os desviados dentro das igrejas. Os crentes tinham, e ainda tem uma concepção que desviado é a pessoa que não está dentro de um templo, está lá fora, bebendo, fumando, falando palavrões. Sim, uma pessoa fazendo isso está desviada. Mas o que é uma via? Via é caminho. E espiritualmente para nós, o que é o caminho? É Cristo, é a palavra. É a palavra. Jesus está no céu, Ele está aqui conosco através do Espírito. Mas qual é o caminho que nós estamos seguindo aqui na terra? A palavra. E quando seguimos a palavra, seguimos a Jesus. Mas quando os crentes estão dentro das igrejas, dentro da sua casa, não andam segundo a palavra. Lá no seu setor de trabalho, não andam segundo a palavra. Lá no supermercado, ou chega em casa, tira a sua roupagem bonita e põe uma roupa indecente e vai andar na rua. Não está, na verdade, mais na presença de Deus, porque tem dois sentimentos. Parece que o templo é o lugar mais santo do mundo. Ele não precisa andar em santidade. Aqui fala bonito a palavra de Deus, lá fora fala piada. Este crente está desviado e está pior do que aquele que tomou a decisão que está lá fora. As pessoas ficavam então assim me olhando, algumas louvavam a Deus e glorificavam ao Senhor, porque na verdade muitos estão afastados da palavra. E sem a palavra, o cristão não é bem orientado. Quantos crentes escolhem então os pastores insensatos, igrejas insensatas, cheias de músicas e um coral muito bonito, as moças e as mulheres desfilando com um perfil que chama a atenção de qualquer varão que entra numa igreja, sem pudor, e não transferem para as pessoas a luz de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas gostam desse sistema e defendem com unhas e garras, porque não querem que esse sistema, esse tipo de igreja acabe, pois eles gostam disso. Mas, como nós lemos, Deus tem levantado então pastores insensatos para um povo insensato. Não tem senso do Espírito, não conseguem entender o que Deus quer para o homem. Deus escolheu o deserto antes do que passar por lugares cheios de bênçãos materiais, comida, água em abundância, para um propósito. Mas o povo murmurava. Mas o que Deus escolhera era o ideal, porque o Senhor queria ensiná-los que nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8, para vos dar a entender, vos provei, não envelheceu a vossa roupa, nem inchou vossos pés desses 40 anos nos vossos sapatos, para vos dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, Ele escolhe o melhor para você. Não ouça, não seja forte em ficar ditando o que você tem que ser, o que você vai ser. A palavra do Senhor diz: não presumais no dia de amanhã, porque o Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Pai, Ele conhece as coisas ocultas que tu não podes enxergar. Ele escolhe os teus amigos, Ele escolhe o pastor para você, Ele escolhe a igreja para você, Ele escolhe o que você precisa saber da sua palavra, aleluia. Paulo diz que cada um saiba como convém, com temperança, segundo a medida da fé. Sabe por quê? Porque Deus sabe o nível em que você pode alcançar e o que você não pode alcançar, aleluia. Isso é muito maravilhoso. O que nós estamos falando, ensinando, é algo de Deus no Espírito. Deus tem o controle.
e andamos descontrolados, nossa vida não está mais no controle. Quando nós cremos nisso, nós descansamos no Senhor. Se os irmãos e as irmãs têm a certeza de que o Senhor vai escolher tudo que é certo e bom para você, mesmo que seja simples, você estará seguro, descansado do temor do mal. A perturbação não vai te perturbar. Não deixa Satanás te enganar, mostrando aos seus olhos, dizendo para você: não, o bom para você é aquilo ali, ó. Olha ali, olha ali. Ali está o teu perfil. Ali está o que encaixa exatamente contigo. Sai fora, repreende a Satanás. Repreende a escolha do diabo. Disse ele para Jesus: se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Satanás escolhendo o que era bom para Jesus. Não era bom para Jesus, era bom para a desgraça que ele queria semear. Mas Jesus disse que nem só de pão viveria o homem. E disse que só deveria adorar a Deus. E disse para ele que não poderia tentar a Deus. Ao Senhor teu Deus não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo então foi repreendido pela palavra. O Senhor Jesus manteve-se firme na palavra. Jesus não andou de carros puxados por cavalos naquela época. Jesus não estava no meio dos nobres. Era um homem normal, deu exemplo de trabalho e mostrou que viveu em paz. Os apóstolos entenderam isso e não almejaram coisas grandes como os líderes, os pastores insensatos de hoje estão desejando, e o povo embarca alimentando esse egoísmo desses homens. Abra conosco no livro de Isaías, capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquem atentos, irmão, com a palavra. Não dê lugar a Satanás. Fique ligado com a palavra, porque Deus está falando profeticamente aos teus ouvidos hoje. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quer uma profecia? Então abra a boca de Deus agora, no capítulo 3 do profeta Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a melhor profecia que você possa ouvir numa igreja. Quando a palavra sai realmente da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Isaías capítulo 3, de 1 a 5, que diz assim: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente, e dar-lhe-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Aleluia. Vê também, irmãos, aleluia, versículo 12: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Vou falar alguma coisa, talvez, não sei, as irmãs estão visitando, o que tem aprendido, tem sido ensinado. Deus nunca colocou mulher e nem criança por cabeça do seu povo. Quando o tabernáculo mostrado no monte para Moisés, construído naquela época, Deus nunca elegeu mulher sacerdotisa para a cabeça do tabernáculo. Quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, o primeiro templo, nenhuma mulher foi constituída como sacerdotisa, como faziam as nações pagãs, e nenhuma criança entre os levitas era sacerdote. Aleluia. Mas aqui no profeta, o mesmo Deus que no passado escolheu o que era certo, agora ele estava escolhendo o que o povo queria. Ele disse aqui que crianças e mulheres estaria no governo do povo do Senhor, e o povo seria oprimido. Hoje vemos crianças e mulheres como cabeça nas igrejas, mulheres pastoras. Tiraram da Bíblia ali
quando fala sobre o presbítero e os diáconos, quando diz suas mulheres, não diz diaconisas. Não existe essa palavra nas Escrituras. Mas os pastores, os sábios dos seminários incutiram na mente do povo, liberando, porque afinal de contas, mulher é uma graça muito agradável aos olhos dos homens carnais, e na verdade isso afomentou o mundo inteiro. Veja que é uma coisa satânica. Você compra um sabonete, a figura de uma mulher. Uma peça de carro tem uma figura de uma mulher exposta, mostrando parte do corpo. Você compra alimento, muitas vezes tem uma mulher. Observem vocês mesmos, não sou machista, eu sou pregador da palavra de Deus. A mulher é figura da igreja, ela não é cabeça. E os homens são figura de Jesus. Deus colocou tudo ordenadamente. Mas aqui o Senhor disse que iria colocar mulheres como cabeça e criança para destruir a vereda, porque o povo assim o deseja. Quando o povo deseja, Deus dá de acordo com o povo. Mas foi isso que Deus escolheu? Não. Se os irmãos nunca, claro, nunca aceitem uma escolha errada. Se os irmãos, com sinceridade, têm fé suficiente para seguir a palavra de Deus, não deixa ninguém escolher coisas erradas, e nem deixa Deus mudar. Claro, Deus vai sondar o coração dos irmãos. Se os irmãos tiverem um coração inclinado para a palavra, Ele nunca escolherá coisas ruins para os irmãos. Ele sempre escolherá o que é reto. Eclesiastes diz assim: há uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador vai cair nas suas fortes garras. Nesta palavra, nós lemos e entendemos que o Espírito de Deus fala primeiramente à mulher do diabo, a igreja de Satanás, os que compõem o corpo do diabo, os que estão casados com o diabo. As pessoas que forem pecadoras vão cair nela, mas quem for bom diante de Deus vai escapar dela, vai sair do mundo, porque mulher na Bíblia significa ou a igreja do Senhor Jesus, representa também a igreja de Jesus, e também representa a igreja do diabo. Esta palavra em primeiro plano significa isso. Segundo plano, aplica-se a uma mulher que verdadeiramente inferniza a vida de um homem, que é pior do que a morte. Mas quem cai em suas garras? Aqueles que pecam contra Deus. Porém, aqueles que forem bons diante do Senhor, Deus tirará das suas garras. Nós vemos que o Senhor, Ele diz que se o povo obedecesse, Ele abençoaria, mas se o povo se rebelasse, Ele traria maldição. Em suas mãos Ele tem o poder de escolher o que é bom. Alguém pergunta: mas pastor, nós não temos livre arbítrio de escolher? Você tem liberdade para escolher, mas a palavra do Senhor diz o que em Provérbio? A preparação do coração, a escolha do coração, mas a direção certa, a resposta da boca vem de Deus. Nós não estamos falando nada aéreamente, nós estamos dizendo que a melhor escolha vem do Senhor. Ele é teu Pai, Ele diz para você o que é bom. Se você tem uma luta, trava uma batalha, Ele te dá a resposta do que você deve fazer, porque Ele vai escolher para você o que é certo. Não imagine, não calcule o que tem que ser feito, não faça cálculos, não fique esquentando a cabeça, não fique sentado pensando o que você vai fazer. Busque a Jesus, sirva a Ele, busque Ele primeiro, o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas Ele vai acrescentar. É Ele, não é você. Ele vai te dar, Ele vai te orientar, Ele vai dizer o que é certo. Ele vai dizer: não faça isso, meu filho, siga esse caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oséias capítulo 13.
Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de Daniel, irmãos, olha. Jeremias, depois vem o livro de Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, foi 13. No versículo 9, 10 e 11, diz assim: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste. Veja, que quando a pessoa se rebela, a pessoa, claro, tem prejuízos. Te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei? Hein? Para que te guarde em todas as tuas cidades. E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes. Deus está protestando aqui que o povo está numa situação difícil, e agora ele pergunta: cadê os teus juízes? Cadê aqueles príncipes? Cadê aquelas pessoas que disseram para vocês: ah, dá-me um rei? Onde está, versículo novamente o 10, onde está agora o teu rei? O Senhor está fazendo uma pergunta. Olha o versículo 11: dei-te um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Vocês sabem de que época foi isso que Oséias está falando? Vocês não sabem? Foi na época em que Samuel estava velho, e que seus 2 filhos, que eram juízes, não julgavam bem o povo. Então os príncipes, o povo de Israel, acharam por bem escolher serem como as outras nações, tendo um rei para dominar. Com isso, desprezaram a direção divina. Com isso, deixaram de ser guiados por Samuel, porque estava velho. Mas ele estava velho, Deus ia levantar outro. É só o povo clamar. É só o povo clamar. Ah, Senhor, meu carro está velho, agora eu vou comprar outro lá na loja. Aí entra em dívida e não consultou a boca de Deus. Seu carro está velho? Mas vai primeiro aos pés do Senhor, humildemente diz: Senhor, meu carro já envelheceu e as peças já estão caras e já está muito ruim, Senhor. Senhor, escolhe para mim o que eu devo fazer, Senhor. Isso é uma vida aos pés de Jesus, meu irmão. É uma vida aos pés do Senhor, minha irmã. Senhor, eu queria fazer um culto aqui, eu quero fazer um culto no meu lar. O que o Senhor acha, meu Pai? Ele vai dar a resposta, vai mostrar o dia certo, vai orientar tudo. É muito importante os irmãos ter o Senhor como guia, como aquele que escolhe o que é bom para vocês. Muitas vezes nos perdemos porque escolhemos de nós mesmos. Aqui o Senhor então disse: eu dei um rei na minha ira e tirei de vocês o meu furor. Ah, vocês querem um rei? Deus escolheu um homem bonito, do ombro para cima ele era mais alto que todo mundo, um homem alto, né? Qual era o nome desse homem? Opa, muito bem, Saul, o primeiro rei, simbolizando o inimigo lá no céu, a dominar abaixo de Deus, por escolhas. Então, irmãos, muitas vezes ficamos ansiosos e queremos: ah, Senhor, dá-me isto, ah, Senhor, dá-me isto. Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, né? Bendito seja o nome. Aqui ainda no livro de, deixa eu ver isso aqui, Oséias 8:4, Oséias aí mesmo, Oséias 8:4. Veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus: eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Aqui está bem claro uma palavra, vocês entenderam? Houve participação de Deus no negócio aqui, irmãos? Não. No entanto, foi constituído o príncipe. Nós temos ouvido falar da igreja que se levantam rapidamente. Muitas igrejas e pastores foram levantados pelos homens e não por Deus. Deus nunca participou, Deus nunca esteve no meio.
Pessoas abrem uma igrejinha aqui, a porta fecha, vai ali no botequim que estava fechado, abre outra portinha, fica ali 2 meses, o negócio fecha, sai daqui, vai para ali, uma confusão, dando mau testemunho, gente rodopiando, saindo no meio da pista e fazendo coisas piruetas, pessoas passando de ônibus, um escândalo. Deus está neste meio. Aonde está a palavra? Eu tenho 32 anos de evangelho, aproximadamente, para 33. Quando comecei no evangelho, não tinha essa coisa errada de Satanás dentro das igrejas, que os crentes dizem e afirmam que é o Espírito Santo. Já fui usado pelo Espírito Santo, Deus já me usou, me deu revelações, já me usou profeticamente. Nunca o diabo tomou meu corpo para rodopiar ou cair no chão. Nunca, e nunca vai fazer. Eu sei quem tem um crido, porque eu estou de olho na palavra do meu Deus. Os apóstolos tinham o maior poder do que esses homens de hoje, e ninguém ficava rodando no meio de ninguém, aleluia, pulando no meio dos outros, sacudindo a cabeça como está na internet, uma vergonha generalizada. Um povo que não fala da palavra, não explica nada às pessoas, dá uma falsa impressão que são espirituais, são canais, e o diabo faz eles sentir algo emocionante que não é do Espírito Santo. Mas irmão, eles rodam de olho fechado, não bate nada. Isso é moleza para o diabo. Um homem que servia a Satanás, o diabo levou ele assim por cima das tribos, até na outra tribo, voltou de noite por cima das cabanas. Qual é o problema? Satanás transportou Jesus em cima do pináculo. Qual foi o problema? Qual foi a dificuldade? Ele faz coisas maravilhosas nos olhos de muitas pessoas, porque as pessoas gostam de ver com os olhos, esquecem da fé. Fé é algo diferente. Aleluia. Fé é você crer nessa palavra. Satanás, irmãos, ele tem medo disso aqui, ó. Se você vem estudar a palavra, ele vai fazer de tudo para você não vir no culto. Se você vem conhecer a palavra, ele vai fazer de tudo para você não chegar aqui, porque ele sabe que a palavra liberta. E quando você chegar aqui, você virá para um culto de libertação pela palavra de Deus. Essa é a verdadeira libertação. Você sai daqui grandioso na presença do Senhor, com conhecimento, com entendimento. Principalmente, irmão e irmã, é voltado para as Escrituras Sagradas. Abra conosco então em 1 Samuel capítulo 8. Vamos para lá ver o que aconteceu a respeito da má escolha, da rejeição, quando o povo de Israel rejeitaram, na verdade, o guia de sua vida, a fonte da água cristalina, ou das águas cristalinas. 1 Samuel, no capítulo 8. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Todos acharam, irmãos? 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 ao 7, diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Era um lugar. Eles disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Irmãos, nós vemos esse quadro repetir nas igrejas. As pessoas estão escolhendo os usos e costumes de dentro do mundo, lá da última camada do inferno, trazendo para dentro das igrejas, para serem conforme as nações. Mas Jeremias 10 diz assim: Não sigais os costumes das nações. Mas eles têm respaldo para contradizer o que eu estou pregando. Eles têm sabedoria para me combater. Isso aqui vai para o ar no YouTube. Eu vou receber de vez em quando lá uma palavrinha lá me atacando, mas eu não me importo, que outros glorificam e mandam para nós: Pastor, louvado seja o nome do Senhor por estas palavras, porque eu sei que estou falando da parte de Deus. As pessoas estão imitando o mundo,
Os homens estão sem temor, brincam com a palavra. A coisa está tão liberal que acabou o temor, o medo de formar uma igreja de qualquer maneira. Nos Estados Unidos tem até uma igreja em que o povo cultua, desde o pastor aos outros, todo mundo nu, sem roupa íntima no corpo. Se vocês não sabem, fiquem sabendo, dá para todo mundo ver. Ao ponto que chegou, eles estão escolhendo e Deus está triste, porque Jesus não está reinando. Não existe domínio de Jesus no meio do povo. Falam muito em Deus, quase não se fala em nome de Jesus nessas igrejas. Jesus está do lado de fora, como fez a igreja de Laodiceia. Botou Jesus do lado de fora e Jesus estava batendo na porta e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Aquela igreja colocou Jesus. Quando o Senhor me revelou isso, eu fiquei maravilhado. Verdade é, Senhor, um dia o Senhor estava lá, ou seja, a verdade estava lá dentro, mas eles colocaram para fora. Assim, essa última igreja na terra, essa igreja de Laodiceia, ela colocou a verdade para fora, colocou Jesus para fora, e ela coloca o justo para fora. Vocês não têm lugar nessas igrejas. Essas igrejas são insensatas, são os pastores insensatos. Não vai para lá, porque Deus não escolheu elas para vocês. Deus escolhe coisas boas para vocês. Eles dizem, para nos atacar, que nós pregamos tabu. Nós não pregamos tabu, somos libertos, vivemos em paz, mas amamos a justiça, as coisas que é correta. No nosso meio não existem piadas, no nosso meio não existe escarnecimento, chocarrice e meninice contra nossos irmãos, diminuindo ou rebaixando um irmão ou um irmão. Se tem um defeito, se tem uma deficiência na vida, se tem um problema na vida, pelo contrário, nós procuramos amar uns aos outros e ajudá-los a superar os problemas e as dificuldades que estão passando. E isso é igreja. Igreja não é uma igreja rotulada com nome, mas são membros grudados num corpo. Isso é igreja. Jesus falou por o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios que Cristo é o cabeça, nós somos membros em particular. A mão não pode dizer o pé: eu não tenho necessidade de ti, mas só fazemos parte do corpo quando sentimos o que o outro sente. Porque se um dedo está vivo, se eu cortar do lado de cá, todo o corpo sente e converge para aquela ferida. Mas vivemos tempo em que igrejas estão cheias de egoísmo, cada um tratando propriamente do que é seu, ninguém buscando o que é de Jesus, mas todos buscando o que é seu. E esses pastores insensatos sabem que o povo adora o egoísmo, cada um busca o que é seu, e eles sabem que o povo são alimentados carnalmente com isso, e eles se dão muito bem, porque enquanto eles alimentam o povo dessas coisas, eles retiram a lã e tudo que eles querem. Como diz Ezequiel 13: engana o meu povo que escuta mentira. Como diz lá o profeta Jeremias: e o meu povo assim o deseja. Mas aquele que é ovelha de verdade, que é de Deus, vai fugir dessas coisas. Pode alguém nos atacar e falar o que quiserem, sempre vai existir gente dedicada a tudo. Se dedicação e fanatismo, jogador de futebol é fanático. Cantor que fica 4 horas por dia, durante uma semana, para fazer uma apresentação, um show, é fanático. Pessoas que estão estudando faculdade, que entram à noite adentro queimando a pestana, como diz o povo, é fanático. Dedicação e fanatismo, pode nos chamar de fanático, porque a nossa vida está dedicada a Deus. Aleluia. Se dedicação é fanatismo, amém, nós somos então os fanáticos, por sermos dedicados. Que assim seja. Isso afeta a nossa mente, vai afetar nossos corações. Estamos livres. Um repórter que se envolve na sua profissão, como um que morreu agora com um tiro ou com granada, não lembro bem se uma bomba explodiu, mas uma pessoa muito conhecida, dedicado a ponto de enfrentar a morte e andar em lugares perigosos. Isso é fanatismo, porque ele era dedicado a trazer matéria para o seu país, lá nos Estados Unidos. Mas as pessoas nos chamam de fanáticos porque nós não aprovamos muitas coisas que a sociedade pecadora está aprovando. Porque Deus tem escolhido para nós o que é certo, pela sua palavra. E quando já analisaram que viver de acordo com a palavra
vivemos bem sem sermos controlados pela mídia, por televisão. Quantos irmãos vão comprar uma roupa? A sua escolha não vem de Deus, vem da televisão. Como diz um senhor dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com religião, ele diz que as pessoas são controladas pela televisão. Pela televisão ensinam-se as pessoas a vestirem, a escolher o brinco, a escolher a moda, a escolher até a comida, a escolher até, irmãos, casamentos. E as pessoas seguem o diabo através de uma influência. As pessoas são controladas por isso e não percebem. Mas Deus escolhe para você e para mim o que é melhor. Deus sempre escolherá. Ele sempre escolherá o que é bom e o que é melhor. Abram também em Números 14. Então nós vimos no livro de Samuel o que aconteceu então, aleluia, com o povo de Israel, quando decidiram a tomar decisões fora de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Números 14, versículo 2, 3 e 4. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns para os outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha a escolha do povo. O povo, por ter ouvido de 10 homens entre os 12 que foram espiar a terra, 10 homens difamaram a terra prometida. 2 homens foram positivos nas suas palavras. Os irmãos lembram o nome dos 2 homens? Muito bem, Josué e Caleb. Mas 10 infernizaram e enfraqueceram a mente do povo. Assim tem acontecido. A maioria das pessoas vê o Evangelho, as pessoas religiosas, cristãs, vê o Evangelho e a justiça que devemos praticar como tabu. Vê gigante na situação, vê dificuldade e desencorajam o povo. E o povo então toma uma atitude de escolher. Escolher o quê? Um capitão no lugar daquele ungido de Deus. Escolher um outro pastor, uma outra igreja que não é a ungida, um líder que não é o ungido do Senhor. Moisés, Josué foram pessoas ungidas. Arão, pessoa ungida para o sacerdócio. Então, na verdade, eles nos seus corações, enfraquecidos pela fé e pela palavra que ouviram, será se nós morrêssemos aqui, ou então lá no Egito, voltar para o Egito? Vamos fazer o seguinte: vamos levantar um guia, um capitão, e vamos voltar para o Egito. Em uma igreja onde eu passei por um tempo, nós brincávamos às vezes assim, uma brincadeira, não um escarnecimento, usando muito essa palavra. O irmão de tal, o irmão fulano, levantou o capitão. Nós falávamos assim, nós já sabíamos o nosso linguajar. Não era uma gíria, mas era uma palavra bíblica, dentro de uma situação, pessoas que se afastavam. Então nós dizíamos assim: fulano, a irmã fulano levantou um capitão. Porque na verdade lá em Provérbio diz: busque seus próprios desejos. A pessoa que se separa da verdade é porque ele quer escolher o que ele acha que é certo para ele. Mas na verdade Deus tinha escolhido Moisés. O povo estaria seguro debaixo do ensinamento que Deus tinha dado a Moisés. Homem temente a Deus, homem corajoso, homem que rejeitou a beleza do Egito, rejeitou de ser chamado filho da filha de Faraó, homem em que Deus podia confiar sua lei.
eu digo para vocês, os homens de Deus que estão realmente com a espada de Deus nas mãos, são homens que não estão voltados para o dinheiro, para a ganância de jatinhos e aviões, como está essa vergonha no nosso país e em outros países. E descaradamente falam em público que eles têm que andar de jatinho, vão para a profundeza dos infernos, porque não são homens de Deus. Os homens de Deus estão interessados em preservar a palavra e trazer as pessoas a Jesus, e não a sua igreja, e não a eles mesmos. Eu não estou pregando, nunca persuadi ninguém a vir congregar comigo. Ultimamente eu não convido ninguém para vir congregar. As pessoas se oferecem, eu chamo. Quando uma pessoa está sem congregar ou está debilitada e eu percebo que não está tendo alguém para auxiliar e ajudar, eu convido a estar conosco. Nós temos aqui a irmã Miriam, levante a mão, a irmã Miriam e o irmão Hermélio, estão aqui. A irmã Miriam aqui, perdão, eu não fiz a diferença porque temos várias irmãs Miriam. Os irmãos nos conheceram através dos vídeos na internet, eles vinham do Rio a congregar. A irmã, juntamente com o irmão Hermélio, clamavam a Deus que já não aguentavam mais a igreja lá no Rio. Aonde congregavam, estavam morrendo de fome. E ela clamou: Senhor, põe um pastor, Senhor, em nossas vidas, porque já não aguento mais, Senhor. E lá diante do seu computador o Espírito lhe falou apostasia. Quando ela digitou, apareceu um dos vídeos intitulado Apostasia nas Igrejas. E ali Deus começou a falar ao coração dos irmãos, e hoje eles estão conosco. Não porque eu os convidei, mas quando Deus levanta alguém que é ungido, foi dotado, foi capacitado, esta pessoa de Deus não tem essa índole de enriquecer, de ir atrás de dinheiro, como nós fomos convidados muitas e muitas vezes nesses 33 anos de evangelho. Rejeitei todas as ofertas, muitas pessoas não sabiam disso, porque tivemos no centro do Rio, conhecemos pessoas grandes, nos ofertando grandes coisas, mas eu sabia que eles não iam convergir para a palavra. E o intuito era outro, era isso aqui, o dinheiro. Salmo 47, aleluia, rapidamente, porque a hora não nos espera. Bendito seja o nome do Senhor, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 47, finalizando, ele diz uma palavra, só um versículo, no versículo 4: escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. O versículo 3 diz: Ele, falando de Deus, Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés, naquele dia, no dia do juízo. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Aleluia. Deus é que escolhe o melhor para você. Espera no Senhor, confia no Senhor. Diz o Salmo 46: aquietai-vos, sossega, sossega, aquietai-vos, fique calmo, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, eu sou o Criador do universo. Você está confiando em quem? Não confieis em príncipe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso quer dizer, espera em mim, sossega, lembra, eu sou o teu Criador e fiz todas as coisas. Você está no meu domínio, nas minhas mãos. Eu te protegerei, eu te abençoarei, eu te livrarei, eu te exaltarei, aleluia. Eu farei a obra. Nesta peleja você não vai pelejar, eu vou pelejar por você. Eu vou passar com você na água, no fogo, e permaneça em vossos corações.